Bênção, né, irmãos? Bênção. Nós queremos louvar a Deus nesta noite agora. Eu queria convidá-los para abrir a Bíblia no na carta de Paulo aos Efésios. O texto é o mesmo que o Felipe leu aqui. É o mesmo que o Felipe leu. Primeiro é carta de Paulo aos Efésios. Eu quero, no capítulo de número 1, Paulo diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, e nós vamos ler o versículo 9. O versículo 9, Paulo diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito, que Ele apresentou em Cristo. Versículo 10. De fazer convergir nele, em Cristo, de fazer convergir em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Pai, nós queremos te dar graças nessa noite pela tua palavra e te pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor traga uma palavra revelada, que o Senhor possa falar conosco, nos exortar, nos edificar, nos consolar. Que o Senhor faça com que a tua palavra, Senhor, encontre lugar em nosso coração, terra fértil, e possa germinar, Senhor, e frutificar, transformando o nosso entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós não podemos, Senhor, ouvir a tua palavra e não sermos praticantes da tua palavra. Como diz o apóstolo Tiago, nós queremos vivenciar a tua palavra, que a tua palavra entre em nossos corações e mude o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa vida, Senhor, que haja realmente transformação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha o que Paulo está dizendo no versículo 9, ele fala assim, que Deus nos revelou o mistério. O que é um mistério? Mistério é uma verdade que você só pode entender ela por revelação. Mistério não é aquilo que não se pode aprender. Mistério é aquilo que você só aprende através de revelação, só se Deus te revelar. Então ele está dizendo aqui, que Deus nos revelou o mistério da sua vontade, do que Ele quer, segundo o seu propósito, aquilo que Ele determinou lá antes da fundação do mundo, lá nos tempos eternos, que Ele apresentou em Cristo. Então Cristo é o mistério de Deus, Cristo é a revelação. É a revelação que foi revelada somente após a sua vinda e que os apóstolos agora puderam discernir. Então, no passado as pessoas não sabiam, no Antigo Testamento eles não sabiam, mas agora no Novo Testamento, pela vinda de Cristo, o mistério que esteve oculto foi revelado e Deus revelou que Cristo Jesus, a salvação por meio da graça, por meio da fé, a salvação pela graça por meio da fé, a presença de Cristo, a vida de Cristo, a salvação,
o sacrifício de Cristo, toda a essência de Cristo foi revelada agora. Agora nós podemos ser salvos. Agora os gentios, todos os povos da terra podem ser salvos. A salvação não é exclusiva do judeu, mas todo aquele que recebeu o evangelho, crê no evangelho, pode ser salvo. E no versículo 10, ele fala assim, a fim, né, de convergir, olha só, de fazer convergir, Deus vai fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha só, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso quer dizer, no tempo certo. No tempo certo de Deus. Na plenitude dos tempos. No tempo que Deus achar melhor. No tempo de Deus. Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas vão convergir em Cristo, de forma que Cristo será o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo será o centro de todas as coisas. Então, a Bíblia está dizendo aqui, recapitulando tudo que nós falamos, que Deus, um dia, e na prática, esse dia já chegou. Ainda que essa profecia vai se cumprir plenamente no futuro, mas desde a morte e ressurreição de Cristo, isso já começou a acontecer. Deus estabeleceu, isso foi um propósito que Deus determinou antes da criação do mundo. Deus disse o seguinte: tudo no universo vai girar em torno de Cristo. Tudo no universo gira em torno de Cristo. Então Deus está revelando aqui um propósito eterno dele. E esse propósito eterno pode se cumprir na minha vida hoje, pode cumprir na sua vida. Um dia isso vai se cumprir plenamente. Um dia, todas as coisas, como diz a palavra de Deus, fala lá, Paulo mesmo falando lá nos Filipenses, né? Paulo fala disso, que Cristo recebeu, né? Lá no capítulo 2 de Filipenses, versículo de número 7, Colossenses 2,7, olha só o que Paulo fala aqui. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Colossenses 2,7. Pelo contrário, Cristo se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, reconhecido na forma humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Não projetou aí não, Guilherme? Então, todo o universo vai se curvar perante Cristo. E para explicar isso melhor, para ilustrar para vocês de uma melhor forma como que é isso, eu vou usar como exemplo o nosso universo. O nosso universo, ele é heliocêntrico. Ou seja, todos os planetas giram em torno do Sol. Não somente os planetas, mas os asteroides,
né, os planetas anãos, os meteoros. O Sol, ele é o centro do universo. E, como ele tem 98% da força, da massa do universo, 98% de massa está no Sol. Ele exerce influência em tudo que está na Via Láctea. Tudo. Tudo que está no universo, na Via Láctea, né, é influenciado pelo Sol. E o Sol tem aquilo que é chamado de força gravitacional. Ele faz com que todos os corpos celestes girem em torno dele. Preste atenção, todos os corpos celestes, né, todos os planetas, Marte, Vênus, Mercúrio, Terra, Júpiter, todos os planetas giram em torno do Sol. E gira em torno de si mesmo. Olha que loucura, irmãos. Nesse momento agora, se você contar a Terra pela linha do Equador, nesse momento agora, você não está sentindo. Mas o planeta Terra está girando em torno de si mesmo a uma velocidade de 1.600 km por hora. A Terra está girando assim, irmão, a 1.600 km por hora em torno de si mesma. Ela está doidinha, podemos dizer assim, né? Só que você não sente. Mas o nosso planeta está girando a 1.600 km. Né? Um avião na velocidade cruzeiro, a velocidade de cruzeiro é 850 km por hora. Ele está o dobro dessa velocidade aí, ó. A Terra está o dobro girando em torno de si. Mas sabe o que é mais chocante, irmãos? Que ela girando em torno de si, ela também está girando em torno do Sol, que é o movimento de translação. E no movimento de translação em torno do Sol, ela está girando, ela está correndo a 107 mil quilômetros por hora. Ninguém aqui é capaz de imaginar isso. A Terra está girando em torno de si a 1.600 quilômetros e ela está voando, irmão, senhor, a toda velocidade a 107 mil quilômetros por hora em volta do Sol. E ela demora 365 dias e 4 horas para fazer esse movimento em torno do Sol. E não só ela está fazendo isso, mas todos os planetas, todos os astros, todas as massas, todos os meteoros, tudo está fazendo isso, está tudo girando em torno do Sol. Agora imagine, presta atenção. Imagine se o Sol desaparecesse. Você tira o Sol. O que ia acontecer? Primeiro que ninguém aqui ia morrer instantaneamente. Né? Ia haver trevas, ia faltar luz. Os primeiros que iam morrer eram as plantas, depois os animais que dependem das plantas, os herbívoros, e logo nós. A terra se congelaria. Mas isso não é o pior. Quer dizer, todo mundo vai morrer. Morreria, né? Mas essa terra, irmão, ela não ia parar. Ela ia estar girando em torno de si, a 1.600, e correndo a 107 mil quilômetros, só que sem rumo, em linha reta. E o que ia acontecer? Irmão, ela ia chocar com alguma coisa. Ia chocar com outros planetas, entraria o caos. Resumindo, se você não pôde, se alguém não entendeu o que a gente falou aqui, né? Eu tentei falar numa linguagem bem simples. Resumindo, se o Sol deixar de existir, acabou. A primeira coisa, você sabe, a primeira coisa que acontece é a desordem. Presta atenção.
Se o Sol não existir, a primeira coisa que acontece no universo é a desordem. O universo está em ordem porque o Sol é o centro do universo. E se você tirar o Sol, tudo se torna uma desordem. Então o que a Bíblia está dizendo para nós aqui acerca de Cristo Jesus? A Bíblia está dizendo para nós que por causa do pecado, o mundo está em desordem. Por causa do seu pecado, você está correndo sem direção, sem rumo, sem sentido, sem propósito. E a sua vida está uma bagunça. Se, por causa do pecado, todo o universo caducou a nossa vida. Então a Bíblia está dizendo que o propósito eterno de Deus é que Cristo seja o centro do universo. Cristo seja o centro de todas as coisas. E isso acontecerá um dia, você queira ou não. Mas o mais importante saber hoje é se Cristo é o centro da sua vida. Se Cristo é o centro da sua vida. Porque se Cristo não for o centro da sua vida, está tudo em desordem. Há uma desordem. Há uma bagunça. Se Cristo não for o centro da sua vida, a sua vida é uma desordem. Então, o universo, todos os dias, né, o Sol nasce, né, os planetas estão todos ali em torno do Sol, está tudo certo, porque há uma ordem. Sem o Sol, há uma desordem. E Cristo, a Bíblia está nos dizendo que Cristo é o centro. Se você não entender isso, por isso que Jesus falou em Mateus 6, 33. O que está escrito lá em Mateus 6, 33? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então presta atenção. Qual que é a prioridade que Deus falou para nós? Só tem uma prioridade. Se você tem duas prioridades, já não tem nenhuma. A Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, e ele vem falando de tantas coisas lá, né? Comida, bebida, alimento, dinheiro, tudo. Ele diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu queria ler um versículo no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Projeta para nós, Malaquias, capítulo 4, versículo de número 2. Olha o que a Bíblia fala. Existem vários versículos onde a Bíblia compara Jesus com o sol. Diz assim, muitas nações virão, está em Miqueias, é Malaquias. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse é um nome que a Bíblia dá a Cristo, o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Da alegria do bezerro quando sai ali do curral e vai para o campo aberto, saltando, pulando, se alegrando. Então, Jesus é o nosso sol da justiça. Jesus é quem cuida. Jesus é o centro. Quando falamos em priorizar o reino de Deus, as coisas mais importantes, nós queremos dizer, nós estamos falando salientar que não estamos apenas pedindo que você dê prioridade para Deus,
Irmão, nós não estamos falando para você dar prioridade para Deus. Não é isso. Não é você pegar, dividir o seu tempo, o seu dinheiro, os seus afazeres, e você separar Deus aqui e colocar Deus primeiro, isso aqui segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então você vai pegar uma parte da sua vida e vai dar para Deus. Não é isso, irmão. Não é dar uma parte para Deus. Não é dar para Deus um dia da semana. Não é dar para Deus um momento. Que no dia ali que você tira ali para orar, você dá uns minutos para Deus. Quando nós estamos falando de Deus ter a primazia, não é apenas que Deus seja uma parte da sua vida. Deus não quer apenas um pouco do seu tempo. Deus não quer apenas um pouco do seu talento, um pouco do seu dinheiro, um pouco da sua vida. Ainda que você dê a Ele a melhor parte. Deus quer ser a nossa essência, a nossa vida. Você entende isso, irmãos? Não é você dar para Deus um pedaço de algo, um pedaço do seu tempo, um pedaço dos seus dons. Não é isso. É você entender que assim como não dá para nenhum de nós aqui existir sem o sol, não dá, irmãos. Se o sol deixar de existir, todo mundo morre. E o sol, ele é importante na nossa vida para tantas coisas, né? A medicina, tantas coisas, nós precisamos do sol. É você entender que sem Cristo na sua vida, Ele é o centro, e que sem Ele não vale a pena viver, não tem sentido, é uma desordem, uma bagunça, tudo se torna um caos, é tudo um caos. É dar a Deus, é você entender que você, sem Ele, você não é nada. Sem Ele você não vive, você apenas existe, mas você não consegue viver. Você não tem a vida plena, você é apenas uma matéria pensante. Deus quer ser a nossa vida, a nossa essência, a nossa própria existência. Quando nós entendermos isso, irmãos, não é dar um pedaço, é entender que Deus é tudo. Que Deus é tudo. Que Deus é tudo. E que Ele, sendo tudo, quando eu entrego completamente para Ele toda a minha vida, todo o meu ser, todas as minhas ações, tudo que eu sou, eu entrego tudo a Ele. E quando nós acabarmos com essa mentalidade, tirar um pouco do nosso tempo para fazer as coisas para Deus, e que minha vida é dele, e que tudo que eu sou, tudo que eu faço é para Ele. E agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O que te impede de se render completamente a Deus? O que está te pedindo? Para agora e pensa, irmãos. Deus um dia chegou para Abraão, até o Felipe falou agora há pouco aqui, né? Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, me dá seu filho. E Abraão entregou o filho, e quando ele foi sacrificar o menino, Isaque, o anjo falou para ele assim, Deus falou para ele: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Sabe essa fé de Abraão, irmãos?
de ter tanta certeza em Deus, tanto descanso em Deus, que Deus pediu para ele uma coisa assim absurda, e que ele entrega, porque ele sabe que Deus tem o melhor. A Bíblia fala lá, o escritor de Hebreus fala que Abraão pensou: eu vou matar esse menino, eu vou esquartejar ele, que era assim que era feito o holocausto, eu vou colocar sobre a lenha, eu vou tacar fogo na lenha, esse menino vai queimar, vai ficar cinza. Mas Deus tem uma promessa na minha vida, que esse menino é pai de nações, que esse menino, o Messias nasceria desse menino. Então, lá da cinza, quando tiver só cinza, sabe o que vai acontecer? Porque Deus falou comigo, Deus vai pegar essas cinzas e vai ressuscitar meu filho das cinzas. É essa fé, é essa certeza de que eu posso entregar tudo na mão dele, que na verdade tudo pertence a ele, que essa mania, esse pensamento, essa mente minha de achar que é meu, tudo é meu, eu sou o dono disso, eu sou, né? Muitas pessoas não conhecem, mas há muitos anos atrás tinha o gibi, alguns desenhos do tio Patinhas, que guardava aquelas moedas, aquele dinheiro, e que nadava no dinheiro, e tinha medo das pessoas tomar aquilo. E nós muitas vezes agimos assim como esse personagem, o tio Patinhas, né? Achando que tudo é nosso, e que tudo pertence a nós. Não, irmãos. Enquanto você não entender que a sua vida é dele, que você nasceu para ele, lá em Romanos 11 a Bíblia fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós nascemos dele, nós fomos feitos por ele e nós somos feitos para ele. Todas as coisas são feitas para ele. Todas as coisas são feitas para ele. E nós cantamos agora há pouco uma música. Eu queria que o Guilherme projetasse ela aí, o meu universo. E eu quero ler com os irmãos, eu quero ler essa composição que o poeta escreveu. E você presta atenção no que ele está dizendo. Ele diz assim: que sejas meu universo. Presta atenção, que sejas meu universo. Não quero dar-te um pouco do meu tempo. Eu não quero dar-te um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Você acordar e a primeira coisa, você já fez esse exercício, né? O pastor Benihim falava isso, de quando você abrir os olhos, a primeira coisa que você deveria dizer, é: bom dia, Espírito Santo. Tenta fazer isso. Eu sei que você vai ver o quanto que parece fácil, mas que vai ser difícil. Você dá a Deus a primazia, o primeiro, né? Que seja, de manhã, seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela. Que seja meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Como Paulo fala, né? Ocupe todos os meus pensamentos, que os meus pensamentos, Paulo fala, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude, se há algum louvor, sejam essas coisas que ocupem o seu pensamento. Eu quero estar pensando, eu quero estar adorando, eu quero estar te glorificando, eu quero estar orando, pensando a cada momento, te adorando, te louvando, buscando a tua presença. Quero pensar a minha mente ocupada em ti. Que a tua presença seja, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. O ar que eu respiro, o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que seja meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Entregar tudo. Entregar completamente a minha vida nas tuas mãos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade. Quero agradar-te. Quero fazer a tua vontade. Quero te honrar, quero te louvar, quero te glorificar. E que cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Os irmãos estão entendendo? Isso é dar a Cristo a primazia. Isto é dar a Ele a honra. É viver uma vida que glorifica a Ele. Tudo que eu fizer seja para honrá-lo, para agradá-lo, para glorificá-lo. Tudo que eu fizer seja para a glória dEle, para a honra dEle. Eu quero estar pensando, eu quero estar orando. A minha mente está pensando nele, ligada nele. Honrando Ele, glorificando. Você faz esse exercício, irmão. Você ora, como Paulo fala em todo tempo, né? Orando em todo tempo, está orando, glorificando, abençoando as pessoas, ocupando a sua mente, a sua vida. Deixa Deus, entrega tudo para Ele, deixa Ele ocupar toda a sua vida, toda a sua vida. Eu queria encerrar lendo com vocês 2 Crônicas 16, 9. Quando o rei Asa foi para a batalha, e é um cara que sempre confiou em Deus, mas nesse dia ele deixou de confiar em Deus. 2 Crônicas 16, 9. Vamos ler, projeta aí para nós. Olha só, irmãos, presta atenção. Por quê? Eu quero ler com vocês aqui. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Como é que está seu coração? Seu coração é dele? Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. O Senhor está procurando pessoas que, diz o texto, o Senhor passa por toda a terra, os olhos do Senhor passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Não tem o coração dividido.